Pô, Tribal, cara, tu viu o novo Nerdcast RPG? Lançaram até o livro agora. Gente, esse é um anime muito zica. Tomodachi Game. Vocês querem ver comigo? Vão assistir? Eu não. Cara, me demito, velho. Tchau. Gente, realmente Tomodachi Game me deixou sem amigos. Oi pessoal, e aí? Eu sou o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo especial de review de animes. Um quadro que não é um quadro aqui no canal, mas a gente fala sobre um anime em específico e dessa vez a vítima da vez é Tomodachi Game. Eu já falei antes de Wonder Egg, tá aparecendo aí no card pra você que nunca viu esse tipo de anime, só que ele é legal, sério. E dessa vez a gente vai falar de um anime que dividiu uma comunidade de animes, com gente achando muito bom anime e outro pessoal achando muito mal. Eu não vi ninguém falando do meio termo, e se você odiou ou ama esse anime, não leve ele tão a sério, sério. Não vale a pena discutir por anime. Mas, então, o anime da vez é o Tomodachi Game, e antes de começar a falar dele, uma coisa que é sempre legal falar é sobre a produção, então vamos começar nessa parte. E vamos lá pessoal, o anime é feito pelo Koruro Noburo, que fez animes bem... Tomodachi Game é como a nota, e isso é realmente preocupante. E também não vou falar do diretor de som, por causa que eu não lembro de nada que eu ouvi lá. Mas o mangaka, ele também fez coisas. E vocês estão entendendo o ponto, é tudo muito estranho, e não é legal julgar o anime pela capa e tudo mais, só que olhando a produção, dá pra notar que é um nível bem inferior, mas ainda dá pra dar uma mão, sei lá. A música da abertura é realmente boa, mas vamos falar do que acontece no anime então? O primeiro episódio começa com o protagonista feliz porque ele junto com seus amigos conseguiram juntar dinheiro. E daí ele fala amigo, 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 amigo. Ele fica falando bastante sobre amizade, o poder da amizade. E que eles juntos conseguiram juntar dinheiro pra conseguir fazer uma viagem junto com a turma. E tá tudo bonitinho, tudo certinho, até que do nada esse tal dinheiro some. E alguma das pessoas do grupo de amigos dele é que pegaram o dinheiro, e então o pessoal desconfia mais dele, a turma no caso, por causa que ele era o pobre da turma. Então o pessoal meio que começa a falar, ah, talvez foi ele. E porra, que turma horrível é essa? Então o pessoal fica acusando ele, mas não dá nada até ele ir pra casa. E lá ele recebe uma carta dizendo pra ele ir pra escola. E quando ele chega lá, ele vê o grupo de amigos dele, os melhores amigos dele lá. E eles não são tão amigos porque aparece um cara do nada e agride ele, derruba todo mundo, nocauteia todo mundo. Esse cara bateu em 5 adolescentes, what the fuck? E nisso eles desmaiam. Lembrando, o cara apareceu do nada nas costas. Os amigos dele conseguiam ter visto isso. Eu acho que eles só quiseram ver o que ia acontecer. Mas enfim, e com isso então eles acordam em um local. Mas antes disso, eu reparei que eu esqueci de falar do grupo dos protagonistas, né? E eles não são muito relevantes nem muito carismáticos, mas vamos lá. A gente tem um protagonista, a gente tem a protagonista, a gente tem a peituda, a gente tem o loiro e o cobrinho. Eu não vou dizer o nome deles porque eu não me lembro o nome deles. E então, eles nesse local têm que jogar um jogo que vale dinheiro. E quanto mais eles ganharem, mais a dívida deles é quitada. E eles precisam ganhar por causa que eles estão com muita dívida por causa da viagem. Então eles têm que fazer isso. Só que enquanto eles fazem isso, a dívida deles vai para um dos amigos deles, então é complicado. Mas a gente tá sendo explicado isso por um maluco 3D. E meu Deus do céu, que coisa horrorosa! E ele vai ficar pelo anime por um bom tempo, então ignorem ele. Aprenda a ignorar, por favor, tentem ignorar. Eu não consigo, essa coisa é horrível. Mas enfim, a trupezinha vai meio que com ele e ele explica o primeiro jogo, que é mais ou menos o jogo que eles têm que dizer sim ou não para uma pergunta e eles têm que responder meio que tudo junto. Eles têm que dizer a mesma coisa, tipo, todo mundo dizer sim ou todo mundo dizer não pra dar certo. E nesses papéis, na verdade, tem umas coisas meio que... Ah, se você colocar não, todos os seus amigos ganham dívida, mas a sua é muito mais quitada. E daí começam os verdadeiros jogos psicológicos. De acordo com essas duas minas que não vão servir pra nada, a não ser ficar a alcinha molhada, tipo Kakeguru, e elas literalmente ficam até diálogo expositivo o anime todo, tipo, nossa, o protagonista não é normal, ele tem 1000 de QI, ele é tão inteligente, frio e calcula. Nossa, que coisa incrível que ele fez. É horrível, e eu odeio também elas. Os personagens
ADMs do Tomodachi Game são todos insuportáveis e horríveis. E bom, esse jogo só fica do protagonista corongando no final. E nisso eles ganham e foda-se. Tipo, esse jogo não tem muita coisa, nenhum deles tem. Mas esse primeiro é principalmente só foda-se, assim. Ele acaba e daí o protagonista fica junto com a protagonista. Ela fala que gosta dele. E nisso o Cobrinha tá ouvindo isso, vai acarretar em algumas coisas incríveis. Porque o próximo jogo vai ser sobre segredos. Onde eles têm que entrar numa cabine fechadinha e escrever um segredo constrangedor sobre o seu amigo. E aquele que tiver o segredo mais constrangedor vai caminhar uma casinha até uma casinha até cair em um buraco possivelmente mortal. E isso me abre uma questão que, bom, esse jogo, o Tomodachi Game, é feito de mistério. Tipo, não mistério, mas eu duvido que a polícia queira deixar o pessoal saber isso. Só que se é transmitido pra um monte de gente que tá assistindo, o pessoal conhece esse jogo, a polícia não tá fazendo nada, não vai fazer nada. Mas, enfim, então eles fazem meio que um timinho de não dizer nenhum segredo pra ninguém sofrer a punição. Só que quando isso acontece, o pessoal meio que começa a andar um pouquinho pra frente, um pouquinho pra frente, um pouquinho pra frente. Então eles não podem ficar calados. E nisso, o Cobrinha meio que revela um segredo dele. E na verdade, ele e a protagonista já namoraram. Uau! E isso quer dizer que eles se gostavam, só que não. Porque, na verdade, eles se namoraram de fachada por um motivo muito aleatório. E como eles namoraram de fachada, era um segredo. Só que o outro segredo de duplo plot twist é que, na verdade, ele ainda gosta dela. E é por isso que ele tava ouvindo aquelas... Assustou, né? Então, mas você acredita que eu não editei nada disso? Isso acontece de repente mesmo. Tipo, eu vou colocar de novo. Eu acho que o diretor meio que esqueceu de algo, mas segue o baile. Tipo, esse jumpscare assusta realmente. Eu assustei a primeira vez que eu tava assistindo. Lembro que eu tava ainda assistindo em call com amigos. E esse grito meio que eu fiquei... Gente, a gente perdeu algo que é muito aleatório esse grito. É... ok. Bom, e o motivo da peituda que tá gritando é bem complexo e tem uma história que, vamos lá, vou tentar resumir isso de um jeito que não me estresse muito, que ela era daquelas namoradas de aluguel, tá ligado? Tipo, daquele anime lá. E isso tem bastante no Japão. E ela conta a história, porque o segredo que foi revelado é que ela era uma ex-garota de aluguel, namorada de aluguel. E nisso meio que ela começa a contar a história dela, que ela não queria fazer isso, mas ela teve que fazer isso. E tipo, ela começa a relatar uma coisa horrível que aconteceu a ela, que não sei se posso falar pelo YouTube, mas nisso, geralmente quando essas coisas são abordadas, o normal é fazer de um jeito horrível, tipo, um jeito desconfortável mesmo pra você entender o quão ruim essa coisa é e tudo mais, certo? Errado, porque o anime vai lá e mete um eti na cena sexualizada da mina contando um relato de uma coisa horrível. E o anime mete um eti pra cima. Mano, é horrível, é terrível, é tipo burro, mal, desrespeitoso. É tipo, esse anime ofendeu 40 formas isso. É tipo ela relatando uma coisa que é traumática pra ela, que é horrível, e o anime bota ela peituda gostosa na cama. Tipo, mano, não é assim que tem que funcionar. Japão, eu sei que eu fico triste com isso. E tipo, a única garota que sabia desse segredo era a protagonista feminino. E nisso as duas meio que ficam tretando, já que parece que quem falou isso foi a protagonista feminina. Só que a outra não tinha dito pra mais ninguém. Porém, aí vem o quinto plot twist na sua cara. Porque, na verdade, o Cobrinha tava ouvindo tudo. Porque o Cobrinha é obcecado pela protagonista feminino. E nisso ele sabe tudo que ela faz, tudo que ela pensa, tudo que ela... Ele me deu um negocinho lá pra ele ficar ouvindo ela. E ele ouviu isso acontecer e ele revelou agora. E tudo isso porque ele quer ter a protagonista feminina só pra ele. E ele fica pensando isso toda hora. Ela quer que eles meio que se querem, eles se afastem dela pra ele ter ela só pra ele. Quer dizer, ele tem ela... Vocês entenderam? Mano, esse anime é horrível. E nisso o anime continua com esse episódios bem maçantes, assim, tipo, fica bem maçante esse episódio dessas coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. É muito texto e pouca direção legal, tá ligado? Então é só umas coisas acontecendo. No final, o Cobrinha começa a corongar lá, ficando louco. O protagonista chega na atitude e fala: não faz mal pelo seu passado, eu vou ser seu amigo. A protagonista feminina fica com o Cobrinha por causa que ela tá lá sendo manipulada. O loiro...
Ele tá lá. E nisso, tipo, com esse clima merda que tá rolando, um monte de coisa tá acontecendo na tela. Do nada, o boneco arrombado filho da puta chega e fala: seguinte, eu posso falar pra vocês quem roubou o dinheiro. E nisso o pessoal fica: nossa, quem roubou o dinheiro? E quem roubou o dinheiro foi o Cobrinha, obviamente. Então a gente vai descobrir que o Cobrinha roubou o dinheiro. Só que nisso, quando o pessoal meio que tá pensando em quem escolher pra descobrir, na verdade, um segredo da pessoa, que seria quem roubou o dinheiro, o loiro, por algum motivo desnecessário, idiota, ele entra na frente e fala: ah, eu vou revelar um segredo meu, então. E em vez de descobrir quem roubou o dinheiro, o loiro, ele fala: ah, é que o meu pai é um político muito corrupto que faz coisas muito mais. Foda-se, parceiro, eu não quero saber da sua família, eu quero saber do quem roubou o dinheiro. Mas o cara vai lá e meio que se salvou, porque o Cobrinha... Quer dizer, salvou o Cobrinha, porque o Cobrinha tava: nossa, agora fudeu, game over, os caras vão descobrir que fui eu. Só que o loirinho entrou na frente, todo conveniente, assim, pro roteiro. E daí o cara fala: ah, meu pai é mau. Nossa, eu odeio tanto. E enquanto isso, o cara de óculos tá lá todo sus. E o pessoal tá meio que: nossa, o que vamos fazer? E as meninas calcinha malhada estão lá pagando pra protagonista. Mano, esses episódios assim, esses 2 episódios que acontecem no jogo, até são um caos. E, bom, nisso... o negócio já tá tão bastante que eu acho que a ideia foi da gente deixar de ligar, porque do nada o protagonista fala: então, a gente tinha um plano genialmente genial, em que a gente descobriu que é o Cobrinha, porque na verdade a mina protagonista nunca estava sendo manipulada, porque ela já sabia que tudo fazia parte de um plano. E nisso, haha, você foi descoberto, o cara começa a se zoelhar, chorar, querendo se explodir, e nisso o protagonista vira: não, mas eu também perdi esse jogo, por causa que eu já assassinei uma pessoa. E todo mundo fica: oh meu Deus, o cara Ed matou uma pessoa. Aí as mina calcinha falam: ah, será que ele matou mesmo? Sim, ele matou mesmo. E nisso ele vai lá e fala: então, como eu menti, eu vou pular no abismo. Ele vai pular no abismo, mas do nada o cara Cobrinha vira e fala: ah, eu também menti, porque na verdade eu não amava a garota protagonista, eu amava o protagonista. E beija ele e os dois se jogam junto no abismo nessa cena aí. E caindo nesse abismo obscuro aí, a gente revela a verdadeira história do Cobrinha. Porque ela é mais complexa ou confusa do que pareceu. Porque, então, você lembra que ele era obcecado pela mina prota? Na verdade, não é bem isso, jovem mancebo. Porque há muito tempo atrás, o Cobrinha tinha os amigos dele. E ela apareceu, ficou amiga deles e os caras ficou gadaço por causa dela. E nisso, coisa vai, coisa vem, eles vão participar num jogo. E parece que a mina sabia mais do que devia desse jogo. Então as coisas acontecem lá, ele conta pro pai dele, e o pai do Cobrinha vai lá e, pô, morreu. Aí ele fica: oh meu Deus, o meu pai morreu. E essa mina sabe mais do que parece, então eu vou investigar ela. E daí ele meio que ficou esse stalker investigando ela. E é por isso que ele tá seguindo ela. Então aquele pensamento todo dele, ele tava mentindo pra nós, então ele queria afastar ela deles. De ficar com ela para descobrir o segredo. Enfim, não faz sentido. Vocês estão entendendo como isso é burrice? É muito burrice, não faz sentido. Isso é idiota. A mina sabe que eles dois foram pro jogo. Tipo, será que ela nunca ficou: então por que tu tá me seguindo? Ou então ela falou: teu pai morreu, o que aconteceu com ele, né? Tipo, mano, é só ridículo, idiota, imbecil. E nada faz sentido. É muito esquizofrênico. E nisso eles meio que ficam num buraco conversando por bastante tempo mesmo. Eles ficam muito tempo conversando aí. Eles até começam a morrer à fome e tudo mais. Até que os portões abrem e começa o segundo jogo. Ah, mas antes do segundo, que na verdade é o terceiro jogo começar, é só pra avisar que esquece toda a personalidade do Cobrinha, porque agora ele só vai virar a cadelinha do protagonista e vai fazer tudo que ele quer, já que os dois querem destruir o jogo. E é isso. Então, depois deles saírem dessa caverna e diante do terceiro jogo, eles encontram os inimigos dele, que já não são os amigos, e sim outras pessoas que estão jogando o jogo. E nisso se constituem o cara bravinho, o cara que eu não lembro o que faz, o cara genial, o outro cara que eu não lembro o que faz, mas é inimigo do cara bravinho mais pra frente. Opa, spoiler sem querer. E o cara fortão. Essa é a personalidade deles. E nisso eles aparecem e o jogo é meio que um esconde-esconde com algumas regras. Tipo, eles têm a regra 1, que é 2 pessoas têm que se esconder e o resto procurar. Sendo que as pessoas que se escondem não podem mover. Eu acho que é isso. Não tem muita regra, na verdade. Você não pode bater no amiguinho, quer dizer, no inimigo, mas pode bater no amiguinho se quiser. E o boneco 3, que ainda
tô ignorando ele e ele tá com outra skin agora. Tá lá explicando as regras e também aparece uma outra mina pra adição das minas malha calcinha, que é a mina peituda. Eu não sei o que ela faz, ela não tem personalidade, ela só vai existir. E nisso, então, o Cobrinha meio que vai se esconder e ele não pode sair de onde se escondeu. Então, brota e uma mina random que aparece do nada, que eles falam: ah, como vocês são 2 e eles são 5, vamos dar uma pessoa adicional aqui. E vem essa mina random. Eles têm que assar os outros inimigos. E eles têm muito dia, eles têm bastante tempo pra ficar lá. E como é um jogo que vai demorar tempo, eles têm um acampamento com comida, bebida e tranquilidade. Que é onde você pode ficar no checkpoint, mas você tem que pegar a comida e dar pro seu amiguinho, já que vai ser um jogo de dias. Só que se tu for pegar a comida e dar pro teu amiguinho, o pessoal vai descobrir onde é que tá o teu amiguinho. Então tu tem que pegar com cuidado, ó. Jogos psicológicos acontecendo ao vivo. E nesses jogos psicológicos que rolam, o protagonista decide jogar pelo normal. E ele fica no acampamento com os outros caras e eles ficam lá relaxados, somente vivendo. E nisso o protagonista começa manipulando um pouco eles pra conseguir mexer os pauzinhos malemolentes deles. Aquele é do mal, manipulador, haha. Olha as minas calcinha molhada como ficam admiradas com a genialidade dele. E isso demora bastante tempo pra ele começar a manipular. Então o Cobrinha só fica lá morrendo de sede, delirando, caindo duro, tadinho. E nisso, depois de uns 2 anos, o protagonista consegue meio que mexer um pouco com a mente dele, só que ele finge que mete o louco, saindo correndo e tentando levar água para o amigo dele que tá morrendo. E nisso, os 2 caras que estavam meio que acampando ele, pra caso ele fosse pegar água para levar para o amigo, eles seguissem para descobrir, começam a ir atrás dele, mas o protagonista é Ed, do mal. O cara é as próprias trevas. E então, pra ninguém descobrir o esconderijo, ele faz isso. Eu me odeio por assistir esse anime. Mas a mina não morre, infelizmente, porque os gados vão lá e salvam ela e meio que começam a cuidar dela porque ela tava muito triste com a suposta traição do... Mano, uma coisa que eu percebi agora, essa mina é a mina Malha Calcinha 2 lá, de cabelo rosa. Ela pegou uma peruca. Eu não... Porra! Agora que eu percebi. Mas, enfim... Nisso o cara vai lá, ela começa a meio que a chorar, a seduzir os caras, falando: ah, me obrigado por salvar. E nisso o cara que salvou na verdade ela, porque eram 2, era o cara estressadinho e o outro cara bundão. E nisso meio que o cara fala: ah, foi meu amigo. Só que ela começa meio que a fazer jogos psicológicos também com ele, porque é um anime psicológico. Então meio que os caras começam: ah, obrigado. Não, eu te salvei porque você é belos peitos, sabia? E eles ficam nisso por algum tempo. E o protagonista aí ativa o modo dele de misógino e começa a bater nela. Mas tem um motivo, na verdade é meio que combinado. Por causa que você não pode bater no seu próprio teammate, mas você pode bater no teammate. Quer dizer, você pode bater no seu próprio teammate, mas não pode bater no inimigo. E ele batendo nela faz que o gado supremo lá, o bravinho, queira ir para o time deles para bater no protagonista. E meio que isso que acontece. Ele vai para o time dela para poder proteger ela, ele vai tentar bater no protagonista, mas é claro que o nosso Shadow das Trevas Sombria consegue parar ele, né? Vocês acreditarem em outra coisa. E outra coisa que tava acontecendo, mas a gente fingia que não sabia pra ser burrinho pro anime não ficar triste, é que na verdade o cara forte, bruto lá, não era o líder, e sim o nerdzinho. Na verdade o nerdzinho meio que falava: ah, eu vou falar com o líder. E ele meio que não ia falar com o líder nada, ele só voltava e falava: ah, o líder disse isso, porque ele é o líder do grupo deles. E na verdade o cara brutalmente é tratado que nem cachorro, pior pro nerdzinho. Nem sei como é que eles são amigos, puta merda. E a mina calcinha molhada peituda fica falando: ah, sim, ele na verdade é um gênio genial, muito gênio, inteligente, frio e calculista, igual o seu. E as duas ficam meio que rivalizando, a peituda contra a touca do Tokyo Ghoul. E nisso a gente fica, putz. E resumindo mais para o final então do arco, a mina de calcinha molhada de cabelo cor-de-rosa, ela meio que trai o protagonista, porque na verdade ela quer ver como é que ele é frustrado.
E nisso, meio que nesse golpes que estão rolando, ela engana ele por causa que o cara de cabelo vermelho sabia delas, aquilo é genialmente genial, e sabia que ela era uma das organizadoras, então meio que ela trai o protagonista, e nisso o protagonista perde. E eu achei isso muito legal, porque tipo, o protagonista realmente fica frustrado por perder, ele fica meio que triste mesmo. Eu pensava que o cara com a edgelordice dele toda, ele ia sempre ganhar. Eu achei ousado até do autor dele ter metido essa do protagonista ter perdido. Pelos 2 segundos, porque óbvio que o protagonista não ia perder. Ele fingiu que ia perder, mas daí quando todo mundo vai lá vencer ele, ele pega o cara de cabelo amarelo e ele começa a torturar o cara de cabelo amarelo. E ele usa o telefone para ligar para o cara bruto e fala, se você não clicar no negócio pra se render, eu vou matar esse cara. E ele começou a partir os dedos do cara de cabelo amarelo até o Bruto clicar no botão pra se render. Nisso, meio que eles eram jogadores de vôlei, então a mão era muito importante. O protagonista meio que tá estragando o sonho do cara. E meio que o cara nem tá conseguindo gritar, porque tá com uma coisa tapando a boca. E o cara então brutalmente se rende. E quem não fica nada alegre com a derrota é o cara de cabelo vermelho, que literalmente começa a maltratar todo mundo, começa a xingar todo mundo. Mas antes disso também é revelado uma coisa incrível, que o nosso protagonista com o coração é só trevas, na verdade é do bem, ele é um cara legal. Porque ele nunca partiria os dedos do cara que a vida dele depende disso. Ele na verdade partiu os próprios dedos. Mano, esse protagonista quer dar o cu e não tá sabendo falar como. O cara ora, eu sou do mal, eu sou das trevas, eu não tenho amigos. Ora ele vira, mas eu não vou destruir os seus sonhos, mesmo você sendo meu rival. Mano, eu odeio esse cara. Mas enfim, o vermelhinho fica gritando com todo mundo, sendo tóxico, e todo mundo fala, para de reclamar, nós somos amigos. E daí eles vão embora sendo amigos do jogo. Sendo que, mano, o cara de vermelho, ele literalmente tratava o outro como um animal. Ele batia, xingava, zoava os sonhos dele. Na verdade, o cara brutamonte só aceitava isso por causa que ele se lesionou num dos jogos. E eles estavam com essa dívida pra tentar pagar e ajudar o cara. Então o vermelho colocava a culpa dele nisso. Mano, o cara de vermelho é um cara muito tóxico. Desfaçam esse cara do grupo. Essa amizade é tóxica, esse cara é tóxico. Sai de perto dele, por favor, vocês estão se fazendo mal. E o nosso duo de protagonistas, porque a mina molha calcinha só some no meio das sombras, eles meio que têm um tempo de folga onde eles não podem divulgar nada do Tomodachi Game. Eles só meio que ficam jogados por aí e falam, vive sua vida. E nisso, quando eles voltam para o mundo real... Eles não estavam em outro mundo, mas é muito estranho, parece que eles voltaram do Isekai. Quando eles estão vagueando, a gente vê que a mina protagonista sumiu, o cara loiro lá foi preso por causa das coisas que o pai dele fez, e a mina peituda tá lá. Ela tá existindo. Ela até fala, protagonista eu sei que você assassinou alguém, mas... amizade, né? É poder da amizade. E nisso o cara vai lá e destrói todos os sonhos dela, traumatizando ela e fazendo ela nunca mais querer ter um amigo. E nisso meio que o outro fica, eu sei que na verdade você gosta dela, mas é pra ela não se envolver, não é? E daí eles ficam emos assim, Batman, tá ligado? O Cavaleiro das Sombras largou a felicidade de viver como um milionário pra proteger o mundo nas sombras. Sei lá, mano, tudo nesse anime me deixa triste, puto. Mas nisso, então, os caras meio que ficam fazendo nada da vida porque eles têm um tempo de folga. E de repente o protagonista recebe uma mensagem. E a gente descobre que, na verdade, a peituda saiu triste e ela foi sequestrada pelos malucos do Tomodachi Game. O maluco do Tomodachi Game sequestrou ela e vai obrigar o protagonista a jogar mais no jogo. E nisso ele vai lá e aparece um maluco com máscara do boneco do Tomodachi Game. E ele tira, e na verdade é uma gangue do pessoal do mal. E eles vão fazer jogos. E é meio que tipo um último ou penúltimo episódio horrível, onde nada é muito relevante, é só umas putaria assim, tipo, o cara claramente tá fazendo uns jogos de então, essa garota vai ter que escolher ficar pelada à frente de todo mundo ou você ficar pelado. Ela vai ter que escolher ser espancada por esse cara enorme que luta jiu-jitsu ou você. E nisso o protagonista meio que vai lá, ele apanha, perde unha, perde dente, perde dedo, perde mão. E ele vai só tomando porrada. E o cara do Tomodachi Game vira: eu e os meus amigos somos muito casinha, somos muito legais. Eu gosto muito dele e vou proteger todo mundo da minha trupe. E é um monte de marmãs assim que devia estar tendo uma carteira de trabalho, mas os caras tá lá torturando pessoas. E nisso, no final, tem um último jogo onde o protagonista chama ele pra jogar um pedra, papel, tesoura. E quem ganhar toma uma facadona.
E nisso meio que o protagonista vai lá, usa uns truques mentais dele que, uau, primeiro vem pedra. E nisso ele derrota o cara e ele fala, ah, mas se você quiser, você pode mandar um dos seus amigos aí, que são muito amigos teus, tomar a facada por você. E nisso o cara fica desesperado, vira mó suruba, todo mundo fica, oh, como assim? Você não vai nos proteger? E nisso o protagonista tá enlouquecendo, sangrando, e ele desmaia e segue o pessoal do Tomodachi Game de verdade. Porque esses daí era fake. E senta tiro em todo mundo. Pá, pá, pá. Tá brincando, não acontece isso. Só segue o pessoal do Tomodachi Game, prende todo mundo. Aí aparece as minas molha calcinha pessoalmente. E elas meio que na verdade tá realmente querendo dar pro protagonista. Então ele ganhou um harém de 3 pessoas. 4 contando com o Cobrinha. E nisso meio que o anime acaba com o protagonista indo pro hospital. E a gente descobrindo que o loiro lá que foi preso, ele vai ser julgado em um jogo. E então vocês têm que salvar ele. Quer dizer, os dois, o Pateta lá, a Peituda e o Cobrinha, tem que ir lá salvar ele. E o anime acaba com o protagonista então indo pro hospital e os dois Pateta indo salvar o cara. Nem pra acabar direito esse anime prestou. Mas então, Juan, vale a pena assistir Tomodachi Game? Cara, eu xinguei bastante o anime, eu falei muita coisa ruim dele. Mas de verdade, do meu fundo do coração, digo, não vale. Mano, o anime não é bom realmente. Eu vi muita gente falando bem, eu fui assistir. E cara, realmente é ruim, é Ed. E eu entendo você gostar se você tem 12 anos. Tem um anime da Netflix, o Tougen Tenpan, sei lá o nome, o cara da máscara lá. Eu também vejo muita gente falando bem. Eu fui assistir, é uma porcaria. Então, esses dois animes entram na categoria. Eu assisti, é muito ruim, mas tem muita gente que fala bem. Porque esse anime, no quesito de história, tem anime muito melhor. No quesito ação, tem muito melhor. Direção tem muito melhor. Tipo, esse anime não tem nada assim que eu olho e falo, pô, isso daqui nesse anime é muito legal e eu não vi nenhum outro. Ele é só um anime que existe, é com certeza um dos animes já feitos. E é isso, tipo, não se sinta ofendido se você gostou do anime. Se você gostou, você tá em todo o seu direito. Só que você tem que se tratar. Tô brincando, para. Mas é isso, gente. Essa review foi um pouco menos review do que o do Under Egg, porque eu não tinha muita coisa boa pra falar desse anime, mas eu tinha vontade de falar dele. Mas os próximos eu vou tentar fazer de algo mais legal. Mas eu acho que o vídeo também ficou legal. Você gostou? Que é isso? Comente aí. E até a próxima. Tchau! 片桐雄一、こいつは悪魔よ。確かにこの男は関わる人間全てを不幸にするのかも。